Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Pra gente encerrar essa semana, que também é um pouquinho mais curta por conta do feriado, a gente olha pra fora, a gente vai falar um pouquinho sobre política internacional, mais precisamente sobre as eleições na África do Sul. Se você não sabe de nada sobre o país ou sobre as eleições que estão acontecendo lá, não tema, fica até o fim da nossa live que a gente vai explicar tudo para vocês. Principais candidatos, principais partidos políticos e suas características. Como é que tá a eleição? Como estão as pessoas que estão indo votar? Tem fila? Não tem? Teve manifestação? Ou vai ter em relação ao candidato que vai ganhar? E essa é uma das perguntas também. A gente já consegue prever um vencedor? Além de tudo isso, como é que o Brasil está olhando para essa eleição da África do Sul? Essas votações que vão acontecer, esse vencedor vai interferir de alguma maneira nas nossas relações diplomáticas? Brasil, África do Sul? E para comentar esse assunto, ninguém melhor do que uma pessoa que está lá, que no caso é Fábio Zanini, enviado especial da África até a África do Sul, ele que está em Joanesburgo e não aceitou, mesmo 10 horas da noite de lá, desse fuso horário, aceitou falar com a gente. Zana, obrigada, viu? Oi, Isa. Boa tarde para vocês, boa noite para mim aqui, estou em Joanesburgo, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sim, gente, ó, o Wi-Fi do hotel, a gente tá dependendo dele, se acontecer alguma coisa, Zana reconecta e a gente volta ao nosso papo. Zana, queria perguntar aí, já avisando, entendeu? Vamos avisar, não vai cair, mas se cair a gente dá um jeito. Mas, vai ser com emoção. Vai ser com emoção, meu filho, assim que a gente gosta, com emoção. Como é que tá aí o clima? É isso que eu quero te perguntar, Zana. Primeiro de tudo, as pessoas estão indo votar? Como são estruturadas até as eleições no país? O voto é obrigatório, não é? Já teve confusão, já teve fila? Fala pra mim. A eleição atraiu um número de recorde de pessoas. Essa é a eleição considerada a mais importante na história da África do Sul nos últimos 30 anos, desde o fim do apartheid. Então, muita gente foi votar. O voto não é obrigatório aqui, o voto é facultativo. Mas desde as 7 horas da manhã, horário daqui, 2 da manhã no Brasil, nós estamos 5 horas na frente. Quando as urnas foram abertas, a gente viu longas filas, enormes filas, quilométricas mesmo. Gente que ficou 2 horas em fila, 3 horas em fila, porque queria votar. A eleição terminaria às 9 da noite daqui, mas foi estendida. Ainda tem gente votando, são 11 horas da noite aqui, 11h06 da noite aqui. Então, há um interesse muito grande das pessoas. Deve haver um comparecimento recorde para essa eleição. Houve algum tipo de problema, houve falhas de sistema, identificação de eleitores. Aqui a eleição ela é em cédula. Ela não é eletrônica como é no Brasil, mas o registro do título de eleitor é feito de maneira eletrônica. E houve problemas com sistemas, houve falha de energia, blackout são um problema muito sério aqui na África do Sul. Mas, de maneira geral, é uma eleição que foi considerada um sucesso e agora começa o lento processo de apuração. Estou aqui acompanhando para ver se o primeiro boletim vai sair. Mas a gente deve ter alguma noção melhor do que vai acontecer entre amanhã e sexta-feira. Perfeito. Queria agora que você falasse sobre os candidatos e sobre as propostas deles também, sobre os principais partidos, como é que tá por aí também? O principal partido é o Congresso Nacional Africano, que é o partido que ficou conhecido mundialmente como o partido do Nelson Mandela. Esse é o partido que liderou a democratização da África do Sul. A África do Sul, até 1994, vivia o apartheid, que era um regime racista branco. Em 1994, depois da libertação do Mandela, houve uma eleição, uma nova constituição, o Mandela venceu e o partido dele se mantém no governo até hoje, 30 anos depois, o Congresso Nacional Africano. Esse é o principal partido do país, é o partido da libertação nacional, digamos assim. Só que o Congresso Nacional Africano, ele vem sendo questionado cada vez mais pela sua incompetência, pela corrupção, pela falta de transparência. Ele é um partido que criou vícios estando no governo. Então, a África do Sul vive uma crise econômica duríssima, desemprego é mais de 30%, criminalidade em alta, blackouts frequentes, como eu falei, problema de fornecimento de água. É um país que vive uma crise muito aguda, econômica e social, e isso está respingando nesse partido que está no poder há 30 anos. Então,
essa é uma eleição a mais competitiva desde o fim do apartheid, justamente por esses problemas. E aí há uma série de partidos que estão colocados, partidos mais à direita, mais à esquerda, e a grande dúvida é se, porque até hoje, esse partido do Congresso Nacional Africano conseguiu sempre mais de 50% dos votos. Então, podia governar sozinho, não precisava fazer nenhum tipo de coligação ou coalizão. Aqui é um sistema parecido com o parlamentarismo, misto. A grande questão agora é se o partido vai ficar abaixo de 50% e assim precisar fazer alianças para governar, o que será considerado uma grande derrota política se isso acontecer. Perfeito. E era isso que eu ia te perguntar, se a gente pode prever um vencedor, então, dada toda essa situação socioeconômica que está prejudicando, né, digamos assim, o partido governista. A gente tem as pesquisas aqui não são muito boas, não são muito confiáveis. Elas têm dado o partido governista com mais ou menos 40% a 42%, ou seja, abaixo de 50%, precisaria de mais algum partido para ultrapassar os 50%. Aí tem o partido mais de direita, que chama-se Aliança Democrática, está com 24%, 20% a 24%, e aí há dois partidos muito de esquerda, que estão pontuando na casa de 10%. Um chama Guerreiros da Liberdade Econômica, os nomes são ótimos aqui, e o outro é o partido MK, que é o partido do ex-presidente Jacob Zuma, que era do partido governista e rompeu. Então, nós temos que esperar um pouco para saber qual vai ser a coalizão, a coligação, qual é o desenho que vai ser feito. Com base nessas pesquisas, aponta para uma coligação, mas ainda temos que esperar porque as pesquisas não são muito confiáveis aqui. Perfeito. E dada a situação socioeconômica também que você falou, né, nesses últimos 30 anos, as propostas, então, dos candidatos vão melhorar tudo isso aí, eu imagino que seja. Tem alguma coisa muito específica? Você escreveu muito sobre imigração também, né? Você lançou uma matéria. Isso, exato. Tem vários problemas aqui, vários temas. Um deles é a questão dos imigrantes. A África do Sul, apesar de toda a crise econômica, ainda atrai muitos trabalhadores de países ainda mais pobres aqui da África. Zimbábue, Moçambique, Malawi, Congo e outros. Essas pessoas vêm para a África do Sul para tentar trabalhar, para tentar ganhar dinheiro. É uma coisa, mal comparando, um pouco parecida com o que acontece até nos Estados Unidos, na Europa. Né? As pessoas vão para lá para tentar viver melhor e aí é uma resistência das pessoas que vivem nesses locais. Aqui na África do Sul, com a situação de desemprego já muito alta, a chegada desses imigrantes gera muita tensão social, gera muito sentimento de xenofobia, porque há essa visão de que esses imigrantes estariam roubando os poucos empregos que tem aqui, contribuindo para pressionar os serviços de saúde, educação, aumentar os índices de criminalidade, enfim, todo aquele discurso até preconceituoso contra os imigrantes que muitas vezes sofrem ondas de ataques, de violência, que matam aí dezenas, centenas de pessoas. Então, eu fui visitar aqui ontem uma favela aqui na região de Joanesburgo, em que esse problema é muito agudo. E ouvi relatos ali de violência, de agressão, de agressividade. Então, a tensão é muito grande aqui no país. Esse é um dos temas importantes. Outros temas importantes são da economia, como resolver a economia. Aí há partidos que defendem privatização, outros que defendem a estatização de terras, de bancos. Você tem partido para todo gosto aqui. É um cenário político ainda mais bagunçado que o nosso. Eu estava contando hoje a cédula. A cédula é um pedaço de papel gigante, assim, parece uma folha A3, grandona. Tem 52 partidos. Imagina uma cédula em que você tem 52 opções ali para você fazer o xizinho. É um negócio assim maluco. Meu Deus, mas 52 partidos, a gente já tem algumas dezenas, já é um negócio, né, confuso demais. Ainda falando sobre as propostas, Rosana, tem uma pergunta aqui no YouTube. Se algum candidato se compromete a combater o HIV, que afeta muito a população. Gente, tem alguma coisa sobre isso? Temos o Zanini, ou ele... Opa, temos. Ok. Tem, sim, a epidemia de HIV, ela ainda é muito séria aqui na África do Sul, mas ela é bem menos grave do que ela era 20 anos atrás. 20 anos atrás, nós chegamos a ter 20% da população sul-africana com AIDS. Imagina que loucura isso. Uma a cada 5 pessoas do país tinha AIDS.
Desde então, os tratamentos evoluíram bastante, remédios. Então, a AIDS é uma doença mais controlada, não só na África do Sul, no Brasil também, em outros lugares do mundo. Então, não é um problema tão agudo assim como era, mas ainda é uma questão social importante. Tem uma geração de órfãos aqui, né, do HIV, pessoas que perderam seus pais 20 anos atrás, quando eram crianças, e hoje ainda continuam desajustados. Então, sim, há propostas ali para aumentar os cuidados com os doentes, aumentar a política de saúde, mas não tanto quanto era. Não chega a ser um problema tão grave quanto era anteriormente. Há outros problemas ainda piores. O maior problema aqui é o desemprego, de longe. As pessoas reclamam assim, quando a gente anda por Joanesburgo, você vê legiões de pessoas e jovens perambulando, sentadas em calçadas, sem fazer nada, ou tentando vender fruta em barracas. As pessoas não têm emprego, realmente, é um problema. Perfeito. Você queria voltar um pouquinho para falar do dia de votação, de fato, e também o que a gente pode esperar depois que os votos forem computados e o resultado sair. Se a África do Sul, né, depois desses dias de eleição e quando o vencedor é anunciado, esse país tem um histórico de, por exemplo, grandes manifestações, até mesmo turbas, digamos assim, confusões que acontecem depois que o vencedor é escolhido, é anunciado, ou não? Você acha que, pelo que você está vendo aí, apesar das longas filas, você acha que vai ser um clima pacífico assim que souber quem vai ser o próximo presidente? Olha, vamos torcer para que seja, né? Mas o África do Sul tem um histórico, sim, de violência política, inclusive com um componente étnico. A África do Sul é um país formado por diversos grupos étnicos. O mais numeroso é o Zulu, mas tem outros também bem importantes. E já houve no passado conflitos étnicos, conflitos tribais muito sérios, motivados pela política. Em 2021, por exemplo, na última grande onda de violência que houve aqui, foi porque o ex-presidente Jacob Zuma, que é um Zulu, foi preso por corrupção, e aí houve protestos dos partidários dele, da mesma etnia Zulu. Então, não está descartada essa possibilidade de violência. Há uma animosidade muito grande aqui. Todos estão atentos. A votação, que era o dia de votação, dia de hoje, que era outro momento tenso, transcorreu de maneira pacífica. Todos os partidos fiscalizam a eleição, há um clima de uma certa cordialidade aqui. Mas essa questão que você mencionou é uma possibilidade que não pode ser descartada, não. Perfeito. Você falou de grupos étnicos, né, de violência política contra alguns grupos étnicos. Eu estava lendo uma matéria que você escreveu justamente sobre as eleições, e um dos partidos é acusado por opositores, né, especialmente, né, na legenda governista do Congresso Nacional Africano, o AD, né, que é o partido contrário ao governo, de ser um partido que representa apenas os brancos, que é uma população pequena na África do Sul, né? Cerca de 9% só da população. Durante a campanha que você viu aí, que você acompanhou, você viu trocas, assim, de alfinetadas, digamos assim, entre os dois partidos em relação também a esses grupos étnicos contemplados na eleição? Sim, bastante, inclusive. Como você falou, a minoria branca, são 9 a 10% da população, ela é desproporcionalmente mais rica, né? Ela tem mais poder econômico, ela é a minoria que se beneficiou de séculos de opressão contra os negros. E a democracia racial sul-africana tem apenas 30 anos, o que em termos históricos é muito pouco. Então não houve ainda uma redistribuição de renda como deveria ter sido feita. Algumas iniciativas foram elaboradas, mas também incompletas, houve muita corrupção, enfim. E esse partido de centro-direita, que é a Aliança Democrática, ele é chamado de Partido dos Brancos, porque o líder é branco, né? O líder é branco, a direção do partido tem vários brancos, mas também tem negros. É um pouco injusto dizer que é apenas um partido dos brancos. Eu fui num evento deles, um comício no domingo, o comício de encerramento da campanha, e tinha muitos negros, muitos mesmo, na plateia. Então é um partido que tem, tanto é que é um partido que está com 24% mais ou menos dos votos, ou seja, ele tem mais apoio do que apenas os 9% de brancos, né? Ele expandiu isso.
E há esse tipo de acusação. Então, uma maneira de o partido do governo, por exemplo, tentar criticar e se contrapor a esse partido da oposição é dizendo isso: olha, o partido que vai proteger os brancos. Infelizmente, esse ainda é parte do discurso político na África do Sul. A questão racial ainda é um componente muito importante, assim como a questão tribal, como eu falei, a questão étnica. É um país que tem uma história de divisão étnica muito forte, e nós vamos demorar ainda muito tempo para que esse componente acabe sendo relegado ao segundo plano, como deveria ser. Perfeito. A gente tem uma pergunta no YouTube que se relaciona com o que a gente acabou de falar aqui. Alexandre Fernandes diz o seguinte: Zanini, qual o estado atual da integração racial na África do Sul? A população branca vota em algum partido específico ou o voto dessa parcela é difuso entre vários partidos? Essa parte você explicou, né? Mas é interessante saber a pergunta de como é que é as relações raciais hoje, né? Elas são tensas, elas não são harmônicas, não há violência assim de brancos e negros, assim, de uma maneira negros atacando brancos, brancos reagindo, esse tipo de situação que era um risco muito grande no final do apartheid. Isso foi evitado, e aí é mérito do Nelson Mandela, que conseguiu montar um modelo de transição ali que poupou o país do que seria uma guerra horrorosa entre brancos e negros. Isso não existe. Mas as relações ainda deixam muito a desejar. E você percebe, inclusive, em ambientes sociais, universidades, restaurantes, grupinho de branco de um lado, grupinho de negro de outro. É difícil você ver um grupo integrado. Claro que no ambiente de trabalho há mais integração, de alguma forma, mas eu diria que a coisa ainda deixa muito a desejar, ainda é muito distante do que deveria ser uma democracia racial completa. No Brasil também é problemático, né? Mas eu diria que aqui, na África do Sul, essas marcas da história são ainda mais fortes. Perfeito. Queria ampliar um pouquinho agora a conversa, Zana, para a gente sair um pouquinho da África do Sul, para a gente falar um pouco sobre como o mundo está vendo essas eleições. Alguma potência global se manifestou no sentido de fazer alguma declaração ou simplesmente disse, estamos de olho, vamos ver no que vai dar? A África do Sul é um país importante, né? É o país mais importante da África. É um pouco um farol, assim, para onde vai a África do Sul, a África vai atrás, ela tem um peso político, econômico importante. Então, por isso, há uma atenção especial de países como Estados Unidos, Europa. No caso do Brasil, a África do Sul faz parte dos BRICS, com o Brasil, mais Índia, China e Rússia. Então também existe o interesse aí pela ligação política, pela ligação econômica. No cenário internacional, a África do Sul, nos últimos tempos, se notabilizou por tomar a linha de frente da crítica a Israel, entrou inclusive com ação na Corte Internacional de Justiça para pedir que Israel pare os ataques em Gaza. Então a África do Sul começou a simbolizar muito esse movimento aí pró-Palestina contra Israel. Há uma relação também com a Rússia muito forte, o presidente Putin é aliado de políticos sul-africanos, então a China tem muitos investimentos aqui também, como tem em todo lugar, né? Então há uma atenção especial, é uma eleição que ela, até porque ela pode realmente representar algum tipo de mudança política, é uma eleição que vem sendo acompanhada com atenção aí mundialmente. Claro, é um país médio, né? Não é uma eleição americana, assim, né? Mas é uma eleição que vem sendo acompanhada de maneira bastante atenta aí em várias partes do mundo. Perfeito. E o Brasil? A gente teve alguma declaração do presidente Lula? Porque quando ele foi eleito também uma das promessas seria ali, né, estreitar os laços com os países, digamos assim, do sul global. Aí você me disse esse termo está caindo em desuso, inclusive, se eu estou sendo anacrônico. Ainda é usado, ainda é usado. E o Brasil, falou alguma coisa, não? Não, porque as pessoas aqui, quando eu falo que sou do Brasil, as pessoas fazem relação, claro, com o futebol, né? Mas muita gente lembra do Lula. Mas não do Lula de agora, do Lula dos mandatos anteriores, porque o Lula, nos 2 primeiros mandatos dele, teve uma política africanista muito forte, viajou muitas vezes para a África, muitos investimentos, muitas alianças. As pessoas aqui lembram do Lula, muitos até nem sabiam que o Lula tinha voltado à presidência. Outro dia eu peguei um Uber aqui e o cara perguntou, como é que está o Lula? Falei, ele é o presidente. Falei, não, o Lula era... Aí o cara que ainda achando que sabia mais que eu. Falei, não, o Lula foi presidente lá atrás. Falei, não, mas ele voltou.
Então as pessoas têm essa memória ainda um pouco. O Brasil ainda não se manifestou, vai reconhecer. O Brasil discretamente torce, eu imagino, pelo atual governo, pelo candidato governista. Há uma relação, né? Então o Brasil vai reconhecer quem tiver que reconhecer, quem vencer. Mas eu tenho a impressão que, pelas relações políticas do PT com o Congresso Nacional Africano, por exemplo, vai ter essa torcida. Algum candidato falou que vai sair do BRICS e tal, como a gente está vendo em alguns países da América Latina? Não. Ninguém fala. Tem partidos que falam mais do BRICS, outros menos, mas os BRICS são uma realidade assim, de investimento, ninguém é contra o BRICS aqui, não. Perfeito. E no começo da nossa conversa, ao longo dela também, você falou que é uma eleição que acontece 30 anos depois, né, da abolição da segregação racial na África do Sul. Esse simbolismo, como você disse, que é uma das, se não há mais, como você falou, importante eleição dos últimos tempos na África do Sul, esse simbolismo, ele é sentido nas ruas? Você falou, claro, vai ter uma participação, espera-se, né, uma participação recorde, mas fora isso, as pessoas ainda lembram de Nelson Mandela? As pessoas ainda lembram daquele período? Sim, lembram, mas talvez cada vez menos, né? Porque nós estamos falando de 30 anos. A África do Sul é um país jovem. A proporção de jovens aqui é muito alta, mais do que no Brasil. Eu não vou saber de cabeça quanto mas é um país mais jovem. Então são pessoas que não viveram o apartheid, né? Quer dizer, o apartheid acabou há 30 anos. Quem tem 25 anos, 30 anos, não viveu. Mesmo que tem até 40, né? Era muito criança. Então, muita gente já não tem mais a memória do que é o apartheid, não tem a memória do que é o Nelson Mandela, o que significou. O Mandela ainda é uma figura muito respeitada aqui, mas começou a haver um questionamento sobre o Mandela também, porque uma avaliação de que essa reconciliação que ele pregou foi um pouco ingênua, não deu frutos, tornou a questão racial ainda mal resolvida, deveria ter havido uma postura mais firme, enfim, há esse questionamento que começa a ser feito, normal de um país democrático, né? É até bom, de uma certa forma, que o Mandela seja questionado, né? Você ter muita gente santificada, assim, e unanimidade nunca é bom, né? Mas ainda o Mandela é uma pessoa bastante respeitada e o apartheid ainda é um fato importante na vida das pessoas aqui. Agora, claro, conforme o tempo vai passando, as novas gerações vão surgindo, isso tende a se tornar cada vez mais um fato histórico. Perfeito. E a apuração está acontecendo agora, né? Que você falou. Tem um horário para a gente saber quem ganhou, não? Não, eu acho que vai ser amanhã ou sexta-feira. A previsão oficial é de que a apuração vai terminar no domingo. A operação vai ser concluída. Aqui é muito mais devagar do que no Brasil. Aqui é cédula de papel, né? Aquele formulário gigante que eu falei. Então é muito mais lento. Mas a gente deve ter já uma previsão aí entre amanhã ou sexta-feira do que vai acontecer. Os primeiros boletins devem sair daqui a umas 2 horas, 2h30 e tal, mas talvez você vá dormir e só veja amanhã. É isso aí. Vá descansar, Fábio Zanini, enviado especial à África do Sul, diretamente de Joanesburgo. Zana, te agradeço muito pelo papo de hoje, pelos outros papos aí que tivemos e volto sempre ao programa, tá? Mais que convidadíssimo. E boa viagem aí, boa cobertura. Gente, acompanha a cobertura, né, de Fábio Zanini, que está na Folha de São Paulo, está com várias reportagens legais, muito didáticas, como o Zanini sempre é. Muito obrigada, viu, Zana? Obrigado, Isa. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Até mais. E muito obrigada a você que assistiu ao Como é que é de hoje. Amanhã, né, feriado, não estamos aqui, mas segunda-feira o programa volta com Datafolha sobre a Prefeitura de São Paulo, que saiu hoje, está fresquíssimo, mas infelizmente eu não vou poder continuar com vocês na segunda-feira. Hoje é meu último dia. Hoje é meu último programa, foi meu último programa. Segunda-feira vocês contam com a excelentíssima Priscila Camazano, que vocês já conhecem, já estão familiarizados. Ela agora comanda essa atração aqui da Folha de São Paulo e eu só tenho a agradecer. Agradecer a equipe, agradecer, claro, a Folha de São Paulo, que é uma instituição centenária que, como vocês veem aqui, né, todos os dias, a gente traz serviço de qualidade, a gente traz conteúdo, a gente fala com vocês pelas perguntas que vocês mandam. E por falar em vocês, eu quero agradecer a vocês que acompanham a gente, continuem acompanhando, inclusive,
mas que vocês dão audiência pra gente de um jeito singular, assim, vocês mandam perguntas tão boas que às vezes quando o pessoal seleciona aqui, né, quando eu recebo no WhatsApp as perguntas de vocês, é algo muito gratificante, porque são perguntas que nem eu pensei às vezes. Às vezes eu falo as perguntas e falei, caramba, que ótimo que vocês assistem, que ótimo que vocês compartilham as suas ideias com a gente, que ótimo que também a gente está aqui prestando um baita serviço. Então, eu agradeço, principalmente também a vocês, pela audiência mais do que qualificada. E a gente se vê por aí, no Instagram da Vida ou em outras redes sociais também. Continuem acompanhando o programa, tá? Eu não sou o programa, tem muita gente boa por trás dele. Nos vemos por aí. Tchau.